Já tem coisa na rede social aí dizendo que se o gremista pudesse desistir desse jogo, quem sabe desistiria. Bom, vive esse bom momento, né? E com um jogador que agora foi convocado para a seleção brasileira, o Samuel Lino foi chamado. It's my first time to come here. The facilities look absolutely fantastic. Of course, I came to see my old friend. Muito bem, gente. Vamos embora aqui falar um pouquinho dessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu quero começar com um papo do jogo entre Flamengo e Grêmio, porque os tricolores estão muito nervosos com essa partida, tá? Já tem coisa na rede social aí dizendo que se o gremista pudesse desistir desse jogo, quem sabe desistiria. É da Latam? Gol? Sim, então, eu tô ligando aqui, eu gostaria de desmarcar uma viagem. Tem um receio, especialmente pelas últimas goleadas do Flamengo, né? Acho que é uma equipe que está, depois de algumas eliminações, né? Depois do que aconteceu no Mundial de Clubes e depois de ter recebido muitas críticas, está num momento que volta a ser muito empolgante para a sua torcida, o que faz com que a torcida gremista fique preocupada. O que podemos esperar do Flamengo nesse jogo, na sua casa, ingressos esgotados e um caldeirão no Maracanã? Então, é o melhor time do país no momento, né? Contra um Grêmio que tropeça, não consegue se recuperar de forma regular. Teve uma boa vitória fora de casa contra o Atlético Mineiro, mas até o próprio enfrentamento recente entre Flamengo e Grêmio é muito favorável ao Flamengo, né? Acho que não tem comparação hoje entre as duas equipes. Mas é futebol, Kelly. Uma coisa que muitas e muitas vezes esse tipo de prognóstico que eu fiz aqui agora, ele cai por terra porque um adversário está num dia melhor que o outro, porque um treinador monta uma estratégia que anula algumas virtudes, porque às vezes tem o imponderável, você faz um gol muito cedo, um jogador é expulso muito cedo. Então, tem uma série de variáveis que faz com que muitas vezes o resultado não seja o esperado. Mas é óbvio que há um favoritismo muito grande do Flamengo, principalmente depois desse baile que a gente está vendo na tela, esse 8-0 contra o Vitória. Óbvio, um time não ganha do outro de 8-0 se o time derrotado não também fizer muita força para isso acontecer. Tem muito mérito do Flamengo, mas tem muita coisa ruim que o Vitória fez no jogo. E o Grêmio sabe muito bem disso, certamente tomará cuidados no Maracanã amanhã para que isso não se repita. Mas é uma equipe muito difícil de ser batida hoje sob seus domínios e o Grêmio não está vivendo um momento que o privilegie nesse enfrentamento. A grande realidade é essa. Que tipo de cuidado é imprescindível para o Grêmio amanhã contra esse poderoso Flamengo? Todos. Todos. Assim, em todos os setores, em todas as linhas, em todas as posições. É um Grêmio que vai precisar de muita atenção contra, como o Coutinho falou, a melhor equipe do país no momento. Vem de uma vitória acachapante em cima do Vitória, o que dá ainda mais confiança, né, para a equipe rubro-negra. Mas é um Grêmio que, apesar de ainda não ter mostrado muito nesse Campeonato Brasileiro, um Grêmio que está lutando ali pela parte de baixo da tabela, vai ser um Grêmio que vai precisar se fechar, vai ser um Grêmio que vai precisar se proteger num primeiro momento, algo que não vem fazendo tão bem assim, tá? Apesar de ter contratado alguns reforços, inclusive o Valbuena ali pra zaga, né? É uma zaga um pouco mais experiente, uma zaga mais pesada. Talvez seja um Grêmio aí que precise proteger muito bem a sua área para, a partir desse momento, tentar pensar numa construção mais ofensiva. Eu acho que o jogo vai se desenhar para uma posse de bola do Flamengo, como todos os jogos do Flamengo vêm se desenhando. Um Flamengo que envolve, um Flamengo que se movimenta bastante, um Flamengo que sabe rodar a bola e sabe encontrar espaços. Pelo lado do Grêmio vai ser se defender, se fechar, para quem sabe ali, num contra-ataque, numa bola aérea, né, tentar ali criar algum tipo de dificuldade, porque é muito difícil bater o Flamengo vem embalado e ainda vai jogar em casa, perto dessa empolgação toda que a torcida está vivendo de forma muito justa. Antes da gente seguir falando desse duelo, deixa eu só dizer para toda a nossa audiência que está nos acompanhando que o Botafogo saiu na frente no duelo contra o Bragantino, acabou de fazer um gol. Danilo marcou 1-0 Botafogo no Engenhão, partida que está rolando neste momento no Premier. E vocês seguem com a gente, nos acompanhando, dando uma olhadinha lá também. Volta aqui para o Sport TV News. Não deixa de acompanhar os nossos debates por aqui, porque a gente sim vai seguir falando de toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro gol do Danilo, né? E atualizando. É primeiro? Primeiro gol do Danilo, camisa do Botafogo. Muito bem, então... Já tinha dado assistência? Já fez, de fato, o que tinha que fazer, né? Contribuir com o time e fazendo o gol melhor ainda.
Então, gente, olha só, sobre a defesa do Grêmio, a gente estava falando sobre isso, ponderando muito bem. O Balbuena se machucou, tá fora da temporada, então a estratégia do Mano Menezes, que muito se fala que é um treinador que gosta de se proteger, né? Não vou usar outra palavra por aqui. Não vou usar retranqueiro, não, tá? Não vou. Mas Quase saiu, né? Quase saiu, sem querer, não sei como. Mas é um setor que o Grêmio vem enfrentando problemas, né? Primeiro porque não encontrava um zagueiro de pé direito. Quando encontra, ele se machuca, tá fora da temporada. Provavelmente vai usar ali o Kahneman, que é uma liderança, mas é canhoto, assim como o Wagner Leonardo, e aí ele vai ser deslocado para a direita. Então, volta a ter um problema que tentou solucionar. Pois é, o outro zagueiro destro do elenco é o Gemerson, que tá muito mal, né? A torcida não quer ver o Gemerson. Não quer. Então, é a solução, é a alternativa que tem para tentar frear esse time do Flamengo. Acho que é isso, a Belly citou a estratégia, acho que não tem muito o que fazer de diferente. Até porque, se a gente pensar no Grêmio, qual foi o jogo que o Grêmio adiantou a marcação ou tentou ficar com a bola contra o adversário e foi muito impositivo? Nos momentos em que fez isso, certamente foi fragmentos muito curtos dos jogos e diante de equipes que são bem inferiores ao Flamengo. Então, assim, é complicado imaginar uma estratégia diferente no Maracanã, tentar se fechar bem, neutralizar os espaços que o Flamengo pode explorar perto da área do Grêmio e tentar sair em velocidade. Tem dois jogadores muito interessantes pelos lados, né, que quando acionados em profundidade costumam gerar perigo à defesa adversária. O Kiki Oliveira pelo lado esquerdo, o Alisson pelo lado direito. O Bright White não é um velocista, mas não é um jogador lento também, então ele consegue ser também útil na questão do contragolpe. Mas é aquilo, tudo isso é a teoria, né? Se esses caras que a gente está vendo na tela aí estiverem num bom dia, o Flamengo coletivamente encaixar o jogo, é uma equipe que também leva poucos contragolpes, né? A gente está falando de uma possível estratégia de contra-ataque, mas a velocidade e a coordenação com que o Flamengo reage logo após perder a bola no campo de ataque inibe muitas vezes a transição ofensiva adversária e faz com que o Flamengo retome a bola rapidamente perto da área. É difícil, é uma tarefa bem complicada, mas você falou, o Mano, ele, ao longo da carreira, conseguiu montar equipes que se saíam bem nesse estilo mais reativo. Não é o histórico recente dele, tá? No Fluminense, ano passado, ele até consegue melhorar um pouco a defesa, mas era uma defesa que vinha muito mal e também coincidiu com a chegada do Thiago Silva e o retorno do André naquele momento. Mas se a gente pega essa temporada de 25, o início do Fluminense não é bom do ponto de vista defensivo. A reta final de trabalho dele no Inter, antes do Grêmio, também não é positiva na parte defensiva, e esse Grêmio menos ainda. Se a gente comparar com o que era o Grêmio com o Gustavo Quinteiros, óbvio que teve uma melhora, mas também era uma bagunça total, aquele Grêmio, né? Houve uma pequena melhora, mas não o suficiente para colocar o tricolor ali numa zona mais confortável do Campeonato Brasileiro. Um Flamengo que não toma muito contragolpe e também não toma muito gols, por consequência disso também, né? Agora... O Flamengo tem um saldo de gols melhor do que o segundo melhor ataque do campeonato. Isso é uma coisa, assim, é muito impactante. Se você pega o Campeonato Brasileiro a essa altura do campeonato, depois de 22 rodadas, né, 9 fora os jogos aí que não foram pagos, mas você ter mais saldo de gols. O Flamengo tem 36 gols positivos, né? 36 gols de saldo. A diferença de gols feitos e tomados. Né? E o Cruzeiro, que tem o segundo melhor ataque, tem 35 gols marcados. Cara, é muito significativo isso. Bom, vive esse bom momento, né? E com um jogador que agora foi convocado para a seleção brasileira, o Samuel Lino foi chamado por Carlo Ancelotti. Ele vai substituir, gente, o Matheus Cunha do Manchester United, porque ele se lesionou, teve um problema muscular a princípio, né? Ainda vai ser avaliado e diagnosticado, mas se lesionou nesse sábado e, portanto, Samuel Lino ganha essa oportunidade. Um cara que tem vitória pessoal, que se dedica muito dentro de campo, né? É impressionante o quanto parece que o Samuel Lino, depois de ali aquele começo, com alguma desconfiança e até com erro, né, de pênalti e tudo mais, ele prova que ele é um jogador que tem muita dedicação dentro de campo, que pode contribuir muito com esse time. Foi um cara pedido, né, pelo Felipe Luiz. Ele chega e, no bom jargão aí popular, ele tenta colocar a bola debaixo do braço para resolver a situação. Sim. E assume uma titularidade, né? É um cara que vem sendo muito interessante.
O torcedor brasileiro que não acompanha o futebol espanhol, né? O Samuel Lino vem do Atlético de Madrid. Teve a oportunidade de conhecê-lo até mesmo na Copa do Mundo de Clubes. O Atlético de Madrid que foi eliminado ainda na fase de grupos, no grupo do Botafogo, do PSG e do Seattle Sounders. O Samuel Lino estava lá, era um dos brasileiros que a gente falava, onde estão os brasileiros desse Mundial, para além dos times brasileiros? Sim. E o Samuel Lino era um deles e assumiu bem ali a titularidade, vem sendo muito importante nessa construção ofensiva do Flamengo, jogador de beirada. Ele tem o desequilíbrio do 1 contra 1 também, ele tem essa agilidade, né? É um jogador que fisicamente ele nem é tão forte assim, mas ele consegue muito bem na condução de bola, no drible, né? Ludibriar ali o seu adversário, enganar o seu adversário. E isso é muito importante pensando até mesmo em seleção brasileira. Claro que pensando em Flamengo, tá sendo um cara desequilibrante, mas pensando em seleção brasileira, levando em consideração que muitas vezes os jogos de seleção e até mesmo jogos de Copa do Mundo, pensando no médio prazo, são jogos mais amarrados, que os dribladores eles vêm, entre aspas, aí, perdendo espaço. A gente fala muito de um futebol muito tático, de muita entrega técnica, mas que muitas vezes perde essa característica do 1 contra 1, do cara que realmente faz o improvável. O Samuel Lino pode ser um desses caras, né? A gente falava sobre ele estar na pré-lista, acabou sendo convocado, acho que até de forma muito merecida, e a gente espera que ele consiga render na seleção brasileira, que não sinta o peso de vestir a amarelinha, como não sentiu o peso de vestir a camisa do Flamengo. Eu tô muito curiosa para ouvir do Coutinho como é que ele pode render bem assim na seleção brasileira, e já trago para discussão alguns números do Samuel Lino. São só 8 jogos pelo Flamengo até aqui, 6 participações diretas em gols, com 2 marcados e ainda 4 assistências. Acho que já são números que mostram as credenciais. O cara, assim, o Flamengo tinha muito problema para terminar as jogadas, né? Às vezes controlava o adversário, dominava, mas não conseguia produzir uma quantidade de chances suficientemente relevante dentro daquele cenário de jogo, né? Você tá vendo um time ali que tem a bola no campo de ataque o tempo todo, você vai esperar que esse time vai criar as oportunidades. E muitas vezes o problema era justamente aquilo que o Samuel Lino traz de melhor pro Flamengo. Como ele toma as decisões perto da área, né? A Belly citou a habilidade que ele tem, é um jogador repertório de drible em espaço curto. Isso foi, para mim, o principal que fez o Flamengo trazê-lo ao clube. A capacidade de enxergar os companheiros bem posicionados dentro da área para servir ou até mesmo finalizar. Enfim, a forma como ele vai concretizar aquela jogada. Estava até dando uma olhadinha aqui na quantidade de jogadores da seleção para o lado esquerdo do campo convocados dessa vez, né? Porque se a gente for ver, o Matheus Cunha não é um homem de lado. Ele é um homem central de ataque, né? E até na última convocação jogou muito bem contra o Paraguai, como um jogador que saía da área e vinha circular na intermediária. Pro lado esquerdo hoje, a gente só tem o Gabriel Martinelli para essa data FIFA, que foi o titular, inclusive, do jogo contra o Paraguai. Eu acho bem provável que o Ancelotti dê oportunidade, se não como titular em um dos jogos, mas entrando no segundo tempo. E vale lembrar o seguinte, é um jogador que tá no radar da seleção há um tempo, né? Eu lembro que na apuração dos colegas aqui, nosso colega Caio Mota uma vez apurou que ele estava na pré-lista ainda era do Dorival Júnior naquela ocasião, ainda era jogador do Atlético de Madrid. Ajuda muito defensivamente também. No Atlético, a melhor temporada dele, ele não jogava como ponta, era como ala. Eram 3 zagueiros e ele jogando como ala esquerda, mesmo não sendo um jogador canhoto, um jogador destro, mas funcionava muito bem, fechava a linha de 5 atrás. Faz esse vai e volta com facilidade. É um jogador, assim, muito diferente em se tratando de futebol brasileiro, né? Quando ele foi contratado, o Felipe até ironizou algumas declarações que muita gente deu, né? Mas será que ele vale tudo isso? É porque muita gente não acompanha, de fato, com regularidade o futebol de lá. Eu não tô julgando ninguém, cada um sabe o que faz, mas quando você vai analisar um jogador, você tem que acompanhar, tem que ver ele mais vezes dentro de campo para saber se ele vale ou não aquilo ali. O Felipe Luiz, numa entrevista recente, disse que ele vale o dobro, talvez o triplo, né? Então é isso, ele tem a confiança do treinador, mas ele também está mostrando por que tem essa confiança dentro de campo. Acho que é bem interessante. Samuel Lino, então, convocado para a seleção brasileira. Vamos ver se ele pode aparecer aí, entrando em campo, como titular ou não, com Carlo Ancelotti, nesses jogos aí eliminatórios para a Copa do Mundo. Tá aí o Mano Menezes, que vai enfrentar um adversário que passa por um momento poderoso, de muita confiança, do elenco cada vez mais entrosado. Quem chegou agora há pouco, Samuel Lino, jogando fino da bola no time titular, o Jorginho a mesma coisa, um cara que erra poucos passes, e o Pedro voltando a ser Pedro. Cicinho, realmente, claro, o futebol surpreende, tudo é possível, mas a tendência é que o Flamengo se dê bem nessa história.
Exato, Renato. Eu acredito que não teremos surpresas, né? Não teremos surpresas. Porque o time do Flamengo está muito bem entrosado, né? Aquele momento que começou a se criar de confusão, uma confusão ali com o Felipe Luiz e com o Pedro, foi solucionado rapidamente, com muita sabedoria de ambas as partes, demonstrando o Felipe a grandeza dele no comando e o Pedro a grandeza dele dentro de campo. Então, assim, tudo conspira para que o Flamengo entre em campo e faça um outro excelente jogo. Torcedor acreditando, né, já desde ontem, ingressos esgotados. Então, eu não acredito em surpresa. O Grêmio tem um time para jogar de igual para igual com o Flamengo? Não tem. Pode fazer um bom jogo? Sim. Não é assim. Mas um bom jogo não é suficiente para não tomar gols do Flamengo. Então, acredito que vem outra goleada aí. A culpa é minha. No primeiro turno, o Flamengo venceu em Porto Alegre por 2-0, com 2 gols do Arrascaeta, que até então ali estava naquela briga e ainda está da artilharia do Campeonato Brasileiro. Ronaldão, qual é a fórmula para segurar o Flamengo no Maracanã? Eu não tenho. Não, ninguém tem. E nem o Mano tem. O Mano, se empatar esse jogo ou se perder só por 2-0, ele vai falar assim, olha, fizemos o possível, o impossível. Não é assim. Não é assim. Fazer igual o Crespo falou lá quando ele perdeu pro São Paulo. Lá ele vai jogar culpa em todo mundo, até na bola. Mas eu achava que o Crespo era doido e tava certo mesmo. Ainda bem que não joga direto com o Flamengo. Eu acho que o Mano vai estar pra estatística, porque... Vai estar pra estatística. Porque aquela dança famosa. Porque ele já foi dispensado na primeira rodada do campeonato. Ele foi dispensado pelo Fluminense. E agora ele vai ser dispensado pelo Grêmio, porque não vai ter jeito. Vai ser taca atrás de taca. É um 5-0 aí. O Mano não conseguiu um grupo ainda, ele não conseguiu um time ainda lá. Tá todo mundo batendo cabeça no Grêmio. É só ver o Chico quando chega aqui. Mas agora tem a chegada do Arthur, que conhece bem o time, né? Ele chega batido, o Chico chorando aqui. E o Grêmio não tem time para encarar o Flamengo. Vai ser de 5 para cima aí, pode escrever. O Chico Garcia tá no modo aceita que dói menos. Só que... Domingo tem Brasileirão ao vivo na Globo, hein? É o líder Flamengo contra o Grêmio, 4 da tarde, no Maracanã. Ricardo Lai está acompanhando a preparação do Flamengo para essa partida. Tem novidades pra gente, né, Lai? Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, boa tarde a todos. Exatamente, o Flamengo treinou agora de manhã aqui no Ninho do Urubu, em preparação para o jogo de domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã, contra o Grêmio. E o Flamengo, né, que é o líder do Brasileirão, tem um desfalque certo, que é do Alexandro. Ele está com uma lesão na panturrilha esquerda, sentiu esse problema ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, na última segunda-feira. Aí o Felipe Luiz tem as opções do Vinha e do Ayrton Lucas. No ataque, o Pedro segue, né, como titular, está em grande fase. O Bruno Henrique fica disponível, né, no banco de reservas. Está se preparando também a defesa do jogador para o julgamento da próxima quinta-feira no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre ter supostamente forçado o cartão amarelo para beneficiar apostadores naquela partida contra o Santos em 2023. E uma notícia agora, o GE. Globo subiu, o Lohan, jogador de 19 anos, foi emprestado para o Pisa da Itália, jogador de 19 anos, destaque aqui do Flamengo. Escobar. Subiu para a primeira divisão da Itália, vai jogar na elite italiana. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Emanuele Ribeiro, setorista do Flamengo aqui no GE. A sexta-feira foi de programação intensa aqui no Ninho do Urubu. Depois do treino do time principal, na manhã desta sexta-feira, os jogadores do Sub-20, que também treinaram aqui no Ninho do Urubu, foram ali ao campo para receberem uma homenagem do clube. O técnico Felipe Luiz, o jogador Bruno Henrique e o diretor de futebol José Boto falaram com os garotos e os parabenizaram pelo título do Intercontinental Sub-20. Depois dessa homenagem para os garotos, quem também recebeu homenagem foi a Arrascaeta. Pelas 78 assistências no Campeonato Brasileiro, ele é o maior garçom da história da competição. Também mais de 100 assistências com a camisa do Flamengo, ele que está no clube desde 2019, recebeu uma placa e também uma batuta simbolizando aí esse perfil maestro do Arrascaeta. E a gente tem uma apuração de que agora o Flamengo pretende dar seguimento às conversas pela renovação do camisa 10. No início do ano tiveram algumas conversas, mas o Flamengo congelou a negociação naquele momento, por entender que ainda tinha um tempo hábil para seguir esse negócio, essa conversa, né? O contrato dele vai até o final de 2026. O Arrascaeta é o jogador mais decisivo do Flamengo na temporada.
E agora o Flamengo pretende se empenhar aí nessas conversas, dar essa acelerada na renovação do Arrascaeta e também do técnico Felipe Luiz. São as duas prioridades agora no clube, renovar com o treinador e também com o seu camisa 10. E por último, como eu falei, uma programação intensa aqui nesta manhã no Ninho do Urubu. Tivemos a entrevista coletiva com o Saul, ele que foi titular nos últimos 3 jogos do Flamengo e tem sido muito elogiado. A dupla com o Jorginho se encaixou muito bem no meio-campo do time rubro-negro. Ele falou sobre o processo de adaptação, sobre como tem sido jogar com o Felipe Luiz agora como treinador. Eles jogaram juntos na Europa, também sobre a torcida, um jogador que está impressionado, que está gostando muito do Rio de Janeiro, gostando muito também dessa relação com o torcedor rubro-negro que o abraçou desde que ele desembarcou aqui no Rio de Janeiro, já fazendo essa preparação para o jogo contra o Grêmio, né? Pode ser que o Flamengo tenha um desfalque importante no domingo. Além do Alexandro, que está lesionado, o Jorginho é dúvida para essa partida. Ele não treinou com o grupo no campo nesta semana por causa de um desconforto muscular. Vai ser avaliado neste sábado para ver se tem condições de ir para o jogo domingo. Flamengo e Grêmio às 4 da tarde no Maracanã pelo Brasileirão. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything?
die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams. It's my first time to come here. The facilities look absolutely fantastic. Of course, I came to see my old friend Filipe Luis. I played with him at Chelsea, and he invited me, and thank him so much. And of course, everybody here has been so nice. The staff, since I came in, everybody's been absolutely fantastic. But the facilities, it looks absolutely fun. It looks like a Premier League facility. The pitch, the facility, everything looks really, really good. I'm very impressed. Yeah, I've been following his progress as a manager. Obviously, I played with him. I know his style of play, and I watch, of course, Flamengo play in the Club World Cup. I analyzed the game between Chelsea and Flamengo, and it was really, really fantastic to see the way Flamengo played. They were attacking. Everybody thought they were going to defend and sit back. No. They went for the game. They pressured Chelsea. They put Chelsea under pressure, and they won the game. Very, very attacking, front foot football, and very exciting to watch. No, I don't think I've ever been in the stadium before, but I would love to go to the game because, one thing the fans bring is excitement. Your fans, in the Club World Cup, they were very, very loud. They were very, very exciting to see how the fans watch the game. So for me, it would be very nice to be in the stadium and to experience the atmosphere. So I'm really looking forward to it. It's going to be a great game, and I hope, of course, Flamengo wins.